Nós vamos continuar a exposição em Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 23. Caminhando para o final do Sermão do Monte, depois de quase 2 anos. Mas ainda falta uma caminhada. Mateus capítulo 7, verso 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Vamos orar. Senhor, nesse momento em que vamos ouvir a tua palavra, a instrução do teu Espírito, rogamos que o Senhor nos faça entender, não só na nossa mente, mas no nosso coração, a mensagem do Senhor Jesus. E que sejamos fortalecidos por esta palavra, ensinados, instruídos, corrigidos, educados, repreendidos, consolados, fortalecidos por esta mensagem da parte do Senhor. Fortaleça a tua igreja. Dá à tua igreja crescimento espiritual, crescimento na graça, não só crescimento numérico, mas crescimento na tua palavra, que é a verdade. Santifica-nos, ó Deus, com a tua palavra. Nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Existem coisas que têm ocorrido no meio evangélico que parece mais um show de humor, mas humor bem ruim. Há um certo pastor de uma grande denominação no Brasil, presidente desta denominação. Não vale a pena e nem vou citar o nome dele. Mas ele disse que estava numa fazenda dele e enquanto ele caminhava, ele percebeu uma cabecinha branca na moita. E aí ele começou a observar e ele ficou olhando ali longamente para aquela cabecinha que aparecia na moita, depois desaparecia. E aí ele, de repente, ele viu que era, na verdade, uma caveira, um esqueleto. E aí, diz que essa caveira perguntou para ele, você não vai sair correndo de medo? E ele disse assim, mas não sei, o que eu vou fazer? Ele falou para a caveira. E aí, então, a caveira ficou surpresa pelo fato de que ele não havia corrido de medo. E aí ele diz que a caveira tinha mais de 600 anos. Ela tinha 630 anos, a caveira. E aí, esse pregador afirma com convicção de que ele fez amizade com a caveira e a encontrou 3 vezes mais. E a caveira ainda o inspirou para pregar no lugar onde ele estava falando isso. E, ironicamente, ele ainda diz que fez tanta amizade com a caveira que ele apostou corrida com ela. E ele ganhou, porque a caveira é meio desajeitada.
e não conseguiu ganhar. E ele dá risada e diz, ela é muito simpática. Inclusive, ele entregou para os membros da sua igreja um caixãozinho com a caveira. Esse pastor testemunhou desta maneira para uma convenção da sua igreja, convenção nacional da sua igreja no Brasil, com mais de 5.000 pessoas, que cada uma pagou R$300 para participar. São esses falsos pregadores, lunáticos, com aberrações absurdas, que as pessoas têm seguido. E elas têm acreditado em loucuras como esta. E elas acreditam, porque esses falsos pregadores, eles dizem que são ungidos do Senhor. E você não pode tocar no ungido do Senhor, é o que eles afirmam. E as pessoas então têm medo de questionar o que eles ensinam. Têm medo de dizer que o que eles estão falando é heresia. Porque elas correm o perigo de serem amaldiçoadas se elas falarem contra o ungido do Senhor. Mas estas pessoas não sabem, e elas não foram libertadas desse peso religioso, elas não sabem que, na realidade, os ungidos do Senhor do Antigo Testamento, que é onde está o texto que fala, não toqueis nos meus ungidos, que eram reis, profetas e sacerdotes, que eram ungidos para esses ofícios, esses reis, profetas e sacerdotes, eles apontavam para o ungido do Senhor, e ungido no Antigo Testamento é Messias, para o Cristo. Então não tem mais ungido, tem o ungido que é Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele é o rei, ele é o profeta e ele é o sacerdote. É por isso que nós nele somos reis, profetas e sacerdotes. A igreja é ungida porque é o corpo dele, e ele é o cabeça da igreja. Pastor não é ungido de Deus, e eu sou pastor, e se você me chamar de ungido, eu te repreendo. Pastor não é ungido, pastor tem que ser respeitado, sim, pastor tem que ser respeitado pelos membros, porque Deus o colocou para liderar a igreja, mas ele não é ungido. E esses falsos pregadores pregam isso, para que eles possam ter a liberdade de falar o que eles quiserem, e as pessoas aceitarem isso como se fosse verdade. Não há como relatar essa questão da caveira sem dar risada. É uma piada isso aqui. Mas é isso e muito pior do que isso. Não sei se ainda é possível, mas tem coisa pior do que isso acontecendo no meio evangélico. Quando nós olhamos para esse Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos alertou sobre falsos pregadores, sobre lobos disfarçados de ovelhas, no verso 15. E ele nos exorta isso. Então, o nosso tema é os pregadores do caminho espaçoso, porque o verso 13 e 14 fala do caminho espaçoso. E esses falsos pregadores, pregadores da caveira, os pregadores da corrida com a caveira, esses falsos pregadores, eles estão no caminho espaçoso. Esses falsos pregadores conseguem juntar 5.000 pessoas, ainda os tontos pagam R$300 para ouvir isso. Esses falsos pregadores conseguem juntar multidões, porque as pessoas querem ouvir isso, e elas estão no caminho espaçoso. Jesus diz no verso 13 e 14, que no caminho espaçoso muitos estão, no caminho estreito poucos estão. E esses falsos pregadores estão no caminho espaçoso. Mas agora nós vamos ver o verso 16 e 17, como identificar os falsos profetas. Jesus diz para tomar cuidado, e agora ele vai dizer como identificá-los. Veja, ele está ensinando a julgar, ele está ensinando a avaliar, ele está ensinando a sondar. A gente vai ver isso com mais clareza. No verso 16 e 17, ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Antes de falar do verso 16 e 17, vamos lembrar aqui o verso 15. O Senhor Jesus começou falando para acautelarmos dos falsos profetas. Essa ideia de acautelar é tomar cuidado com os falsos profetas, e o sentido básico, eu já preguei isso aqui, é de não deixar que as nossas mentes sejam seduzidas por eles. É não ser enganado por eles. Porque eles estão disfarçados, Jesus fala, de ovelhas. Isso quer dizer que eles são dissimulados, eles são atores. Eles não se mostram já como lobos. Eles já não, no início, antes deles serem conhecidos, influentes, eles já começam pregando heresia, gritante, para você falar, nossa, esse aqui já é herege, estou fora. Eles começam o ministério deles pregando verdades. Eles começam falando coisas corretas. Eles começam até a parecer que são firmes na palavra. E aí, quando eles conseguem ter a credibilidade do seu público, quando eles começam a ter influência, quando eles começam a ter um grande número de pessoas seguindo, aí eles vão inserindo uma mentira aqui, outra mentira ali. Aí ele diz assim que a Bíblia tem que ser ressignificada. Aí quando ele é apertado, ele diz, eu não quis dizer isso. Aí depois ele fala, eu quis dizer isso. E aí ele vai dissimuladamente dizendo e não dizendo, e ele vai inserindo, e quando confrontado por alguém, ele diz, não foi isso que eu quis dizer, não é exatamente esta mensagem, você não entendeu bem. E aí ele começa a inserir fermento na massa, e Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele começa a usar o fermento que Jesus falou dos fariseus, que é a falsa doutrina, começa a distorcer, e aí ele usa linguagens bíblicas, ele fala frases corretas, ele parece um defensor da sã doutrina, ele começa a dizer que Deus o chamou, e aí na medida que a sua popularidade cresce, esse falso pregador começa então a enganar. Lá em Jeremias, o profeta já falava sobre falsos profetas que estavam atuando naquela época, em Jeremias capítulo 23, verso 16 e 17. Ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Veja, na época do profeta Jeremias, falsos profetas se levantavam. E o Senhor disse que para não dar ouvidos a eles, porque eles profetizavam coisas que Deus não havia enviado. O profeta dizia que Deus o havia enviado para profetizar e falar em nome do Senhor. E esses falsos profetas da época de Jeremias diziam isso, Deus nos enviou para falar para vocês. E aí o texto nos mostra que eles falavam conforme as visões do seu coração. E olha que interessante e contemporâneo que acontece aqui. Diz o texto que eles falavam, enchiam as pessoas, o povo de Judá, com vãs esperanças, vãs promessas. Não, Deus diz que vai abençoar a nossa nação. Deus vai nos livrar dos babilônios. Não, fiquem tranquilos, nós temos o templo em Jerusalém. Esse Jeremias aí que é falso profeta. Os falsos profetas chamam os verdadeiros profetas de falsos profetas. Olha que interessante. Os falsos profetas chamam os verdadeiros profetas de falsos. E o mais interessante é que quando a multidão segue os falsos profetas, a multidão diz que os verdadeiros profetas são falsos. Quando você tem um movimento evangélico que segue os falsos profetas, e aí os verdadeiros profetas, o que eu estou dizendo entre aspas, pastores, quando
a igreja evangélica, na sua maior parte, segue os falsos pastores, esses evangélicos, quando ouvem um verdadeiro pastor, diz que ele é herético, que ele está falando besteira, que ele está distorcendo a Bíblia e que ele é falso pregador. Quando a mentira prevalece no meio do povo de Deus, a verdade parece que é mentira. E aqui então o Senhor está dizendo pela boca do profeta Jeremias, que esses falsos pregadores, esses falsos profetas, eles continuamente diziam para aqueles de Judá que desprezavam a Deus: paz tereis. Olha que interessante a pregação deles. O povo de Judá estava o povo de Judá estava desprezando a Deus, o povo de Judá estava quebrando a aliança, e por isso Deus ia mandar a Babilônia, por causa da desobediência deles. Mas o que os falsos profetas diziam? Fica tranquilo, Deus vai nos abençoar. Os falsos pregadores falam para os membros da igreja que estão em pecado, dizendo: você não tem que se arrepender. Isso que você está fazendo é certo. Isso que você está fazendo não tem problema nenhum. Você quer abortar? Pode abortar. Você quer casar com uma pessoa do mesmo sexo? Case e seja feliz. Você quer adulterar, separar de sua mulher porque ela é ruim? Separa. Aquele pastor, ele largou a esposa dele com 40 anos de casar para casar com uma menina de 18 anos. Qual o problema? Ele é ungido do Senhor. É exatamente isso que eles pregam. Eles valorizam os que desprezam a Deus. E aí, eles pregam para aqueles que andam na dureza do seu coração. Mas isso é para lançar luz ao que Jesus diz aqui no Sermão do Monte. O Senhor Jesus fala como nós podemos identificar os falsos profetas. O verso 16, ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos. O que o Senhor Jesus está dizendo, irmãos, não é para a gente também ser caçadores de falsos pregadores. Tinha os caça-fantasmas, não é para ter caçadores de falsos pregadores. O que Jesus está dizendo é para a gente tomar cuidado com os falsos pregadores, porque eles vêm até nós, e eles estão nas igrejas. É preciso avaliar o que eles fazem, o que eles ensinam. Os frutos aqui dizem respeito a quem eles são e ao que eles ensinam. E aí nós precisamos olhar para esses frutos à luz das Escrituras, para ver se realmente eles estão pregando fielmente e se eles correspondem aos critérios que a palavra de Deus dá. Quando nós olhamos, por exemplo, nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito, e ele dá ali as ordens para que a igreja pudesse escolher presbíteros, que são pastores da igreja, entre as coisas que Paulo diz que tinham que ser irrepreensíveis, homens honrados, homens que dessem bom exemplo para a igreja, é caráter, e que ensinasse fielmente a igreja, apegados à palavra fiel. E aqui Jesus está dizendo que precisamos olhar para a vida desses homens, para o caráter deles, não que todos falham, mas que não vivem em pecado ou que defendam a prática do pecado, e o que eles ensinam. E aí, quando nós olhamos para os frutos dos falsos profetas, nós sabemos muito bem que os falsos profetas, à luz do Sermão do Monte, eles jamais pregam o caminho estreito. Eles nunca vão falar sobre as lutas e as aflições que o cristão tem que enfrentar para continuar fiel ao Senhor. Eles jamais vão pregar que o crente pode passar, sim, por aflições, e estas cooperam para o seu bem, e o bem é torná-lo semelhante a Cristo, como está em Romanos 8, 28 e 29. Esses falsos pregadores jamais vão falar de carregar a sua cruz, de negar a si mesmo, de despir do velho homem e revestir do novo homem. Esses falsos pregadores jamais vão pregar e enfatizar que você precisa perseverar em santidade até o fim e que sem santificação ninguém verá o Senhor, como está em Hebreus. Eles jamais vão pregar para você avaliar as heresias conforme as Escrituras ou
dirá a você ou vai te incentivar a avaliar o que eles pregam com a Bíblia, como os bereanos fizeram quando Paulo pregou. E quando ele pregou e eles olhavam na Escritura para ver o que Paulo dizia, era verdade, deixa passar, ó. Quando eles pregavam, quando Paulo pregou o Evangelho ali em Bereia, e eles avaliavam o que Paulo dizia com as Escrituras, Atos diz que eles foram nobres em fazer isso. Elogia a atitude deles. Um verdadeiro pregador não tem medo que os membros avaliem ele com a Escritura. Mas um falso pregador, ele proíbe ser avaliado pela Escritura. Ele não aceita qualquer questionamento. Ele vai dizer que isso é falta de respeito e que isso é questioná-lo como líder da igreja. Porque ele sabe que se passar pela Escritura, vai ser revelado os seus frutos, as suas heresias. Quando nós olhamos essa fala de Jesus, verso 16, colhem porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Abrolhos é espinho? Espinheiro? Essa imagem é estranha para nós, mas não era estranha para quem estava ouvindo Jesus, porque naquela região existem até hoje espinheiros ali na região de Israel, que dá bagas de cores diferentes. E essas bagas nos espinhos, de longe parece uva, dependendo da cor. Então imagina alguém andando lá e olha aquele espinheiro, longe, alto, e ele fala, é uva. Opa, uva é uma delícia. E ele vai se aproximando do espinheiro, e aí quando ele se aproxima, ele vê que na verdade não é uva, é espinheiro. É bagas de espinho. Ele pode olhar para o espinheiro também, olhar as suas flores ao longe e achar que são figos. Então a distância parece uva. A distância, o espinheiro pode parecer naquela região figos. Mas na medida em que a pessoa se aproxima e avalia, descobre que não são uvas e nem figos. É espinho. Jesus usa essa metáfora, que todos ali entendiam muito bem que ele estava falando, para dizer que quando você ouve um pregador, um falso pregador, parece que ele é verdadeiro. Parece que ele produz uvas. Parece que ele produz figos. Parece que ele tem vida de Deus nele. Mas na medida em que você aproxima a Escritura dele, na medida que você usa a Escritura para olhar para ele, na medida em que você o interpreta com a Escritura, você vai ver que é espinheiro, é abrolho. Então Jesus vai mostrar aqui que é preciso chegar perto, é preciso avaliar, é preciso examinar, ao contrário do que esses falsos pregadores têm ensinado, que eles não podem ser avaliados. Eles têm que ser avaliados pela Escritura. Não pela minha opinião, pela sua opinião, mas pela Escritura. Porque ela é a verdade absoluta. Quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos ver que existe uma ponte na realidade, entre o verso 13 e 14, que fala dos dois caminhos e das duas portas. Do outro lado, no verso 24 a 27, que é a finalização do sermão, tem as duas casas e os dois fundamentos, rocha e areia. E a ponte entre esses dois textos estão os profetas, falsos profetas aqui. E se você perceber também, há verdadeiros profetas, porque Jesus fala da boa árvore aqui, embora a ênfase dele é nos falsos profetas. Então, os falsos profetas, eles servem como instrumento de conduzir as pessoas ao caminho espaçoso, que conduz para a perdição.
Eles servem para conduzir as pessoas a construir a sua fé sobre a areia, e não sobre a rocha. Eles são instrumentos de Satanás para pregar uma falsa fé, para que as pessoas tenham vãs esperanças, e elas sejam enganadas e acreditem realmente que aquilo que elas ouviram é verdade. Na realidade, elas estão caminhando para a perdição. Em contrapartida, os verdadeiros pregadores estão dizendo às pessoas que elas precisam se arrepender e se santificar e andar no caminho estreito. Mas estes são desprezados pela maioria, porque esta pregação não é popularmente bem aceita. Agora, a pregação que dá vãs mensagens, vãs esperanças, as pessoas querem ouvir. Esses falsos pregadores, na verdade, são chamados no texto de pseudos profetas. Já ouviu falar essa expressão pseudonome, que é um falso nome da pessoa? E essa palavra pseudo ocorre no texto. Eles são pseudos profetas, são impostores, essa é a ideia de pseudo. Eles são impostores, Jesus está dizendo, são impostores, são falsos, dizem serem profetas, mas são pseudos profetas. E eles são tão pseudos profetas que eles dizem conhecer a Jesus e ter intimidade com Jesus. Na última mensagem eu mencionei isso para você. Quando um judeu falava o nome da pessoa 2 vezes, queria dizer o quê? Que ela era uma pessoa querida, que você tinha intimidade com ela, muito afeto para com essa pessoa. Um bom relacionamento. Exemplo, Jesus fez isso, só para relembrar você. Ele disse lá para Marta, 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 você está preocupada com muita coisa, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Jesus não está dando aquela dura em Marta. Ele gostava de Marta. Ele está falando assim, Marta, calma. Marta, tira essa ansiedade sua aí, você não está entendendo o que é mais importante. Mas ele fala assim, Marta, Marta, carinhosamente. Quando o Senhor Jesus converteu Paulo, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala agora para aquele que será um vaso nas suas mãos. Agora, olha o texto aqui, no verso 21 e 22. Esses falsos pregadores falam para Jesus, no dia do juízo, eles vão dizer para Jesus, Senhor, Senhor. Eles vão dizer, eles estão querendo dizer o seguinte, oh meu amado Deus, meu Rei, meu Senhor. Eles afirmam e terão a coragem de, no juízo ainda, falar para Jesus que, como se Jesus fosse amado deles, como se eles tivessem servido a Jesus. Mas eles não só falarão no juízo, porque se eles têm a coragem de falar no juízo, você imagina a coragem que eles têm para falar agora. Dizer que o Senhor Jesus, eles servem a Jesus, e eles vão dizer, eu tenho um telefone que eu ligo direto para Jesus. Eu e Jesus, tem um falso pregador aí, que escreve livros, é bem conhecido, que ele disse que estava sentado na cama dele, e Jesus sentou do lado dele, bateram um bom papo, aí apareceu um demôniozinho mirim lá, pequenininho, pulava para cá, esse era menino, né? Um demônio menino. Um demônio encapetado. E aí ele pulava para cá, para lá, para cá, para cá, lá, e Jesus ficou calado. E ele também ficou calado. Aí ele não aguentou aquela bagunça que o demônio mirim estava fazendo e repreendeu ele. Em nome de Jesus, que está do lado dele. E o demônio sumiu. Aí ele falou assim para Jesus, por que o Senhor não repreendeu? Jesus falou assim, se você não tivesse falado, eu não poderia. Como? Perguntou de novo. Se você não tivesse dado a ordem, eu não poderia. É esse tipo que Jesus está dizendo aqui.
Senhor, Senhor. Quando nós olhamos para esse pseudos profetas, nós temos no Novo Testamento outros pseudos. Só citar para você, que é usada a mesma palavra pseudo. Nós temos no Novo Testamento pseudos irmãos. E lembra que pseudo é impostor? Irmãos impostores. Falsos irmãos dentro da igreja. Nós temos pseudos apóstolos. Falsos apóstolos, impostores. Nós temos pseudos mestres, que dizem serem mestres da palavra de Deus. Nós temos no Novo Testamento a denúncia de pseudas testemunhas, falsa, lembra que quando acusou Jesus falsamente? Pseudas testemunhas. Nós temos pseudos cristos, falsos cristos, que estão no meio da igreja. O que isso quer dizer é que são, por natureza, impostores no meio da igreja. Não só falsos pregadores, mas falsos cristãos no meio da igreja. Mas vamos lá. O falso profeta, no verso 15, é identificado como sendo um lobo. Mas no verso 16, ele é identificado como árvore má. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Quem são as árvores boas aí? Os verdadeiros pregadores. Porém, a árvore má produz frutos maus. Quando ele diz que esses falsos pregadores são árvores más, verso 17, na verdade, quando ele diz que esses falsos pregadores são árvores ruins, más, ele está dizendo com isso que esses falsos pregadores são alimentados pela seiva do maligno. Eles são instrumentos do diabo. O que sai da boca deles é só mentira, só distorção da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é que eles são como uma planta venenosa. O fruto, eles jamais podem dar um fruto que sirva para nutrir a sua alma. O que eles dão são só frutos maus, para destruir a sua alma e para afastar você da palavra. O Senhor Jesus mostra claramente esta lógica aí, quando ele diz no verso 17 e 18, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. O que Jesus está dizendo é uma lógica, dizendo, não é possível que uma árvore má produza frutos bons. Não é possível uma árvore boa produzir frutos maus. A árvore produz frutos de acordo com o que ela é. E esses falsos pregadores são maus, do maligno. E é por isso que o que eles produzem é só o que é mal. Em Lucas 6,45, o Senhor Jesus diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem bom, do bom coração, tira o tesouro, tira o bem. E ele diz, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Qual é o problema desses falsos pregadores? O coração. O coração é mau. E eles pregam o que é mal perante o Senhor. Os falsos profetas não podem ensinar coisas boas, porque os seus corações estão cheios de inveja, de vaidade, de ambição. Eu vi um vídeo de um pregador, um falso pregador, que as pessoas da igreja dele, aí diz que como deve honrar um pastor. Todos se levantaram, pegaram trombeta, não foi trombeta não. Todos se levantaram, fizeram aquele corredor, e ele entrou assim, todo soberbo, e todo mundo aplaudindo e fazendo reverência a ele. Tem pastor que se ele chega atrasado como eu cheguei hoje, e estiver tocando a equipe de louvor, tem que parar na hora para ele entrar. A vaidade, a soberba, a arrogância,
a ganância domina o coração dos falsos profetas, dos falsos pregadores, que vão tratar bem apenas o membro que tem dinheiro. Jamais vai tratar bem o que não tem nada. E eles agem só por interesses, porque eles olham para a igreja para arrancar dinheiro. Eu conheço casos em Goiânia de falsos pregadores organizar igreja. Eu estou falando de casos concretos de gente que era de lá e foi para a minha igreja, que era enganada. De pessoa que monta uma igreja, quando chega a 100, cento e poucos membros, ele vende, como é chamado, de porteira fechada a igreja. Ele vive de abrir, plantar a igreja e vender a igreja. E vender a igreja é vender os membros. Aí ele diz, a minha igreja arrecada mais ou menos tanto, tem um membro que arrecada tanto, tanto, tanto. E ele vende isso. Isso já é feito há muitos anos. Porque são falsos pregadores. O falso pregador jamais, os pseudos profetas, não pregam santificação, não pregam para você amar a Escritura, não prega para você sobre o juízo final, não prega para você sobre arrependimento, não prega sobre a volta de Cristo, não fala sobre separar joio e trigo no final que Jesus fará. Eles não falam da suficiência de Cristo, da Escritura, da graça de Deus. Eles jamais vão falar da glória somente a Deus, porque eles não querem dar glória a Deus, eles querem glória para eles. Eles querem aplauso para eles. Já viu aquele negócio? Palmas para o Senhor Jesus. Palmas é para Ele. E para Jesus o quê? Ele faz assim. São falsos pregadores que não querem glorificar a Deus, mas querem glória para si. Mas eles pregam o quê? Como ser bem-sucedido. Os 10 passos para a vitória. Como superar os seus inimigos. Como prosperar, como Daniel. Eu estou inventando, deve ter esses termos aí. Como vencer os seus gigantes, como Davi. Como exigir bênçãos de Deus. E as pessoas seguem esses falsos profetas. Quem você tem ouvido? Os falsos profetas estão no meio da igreja de Cristo. E eles estarão até Jesus voltar. Entenda isso. Os falsos profetas continuarão no meio da igreja até Jesus voltar. Agora, eles estarão no meio da igreja por 2 propósitos. Primeiro, para desenvolver a teologia. As heresias que eles pregam provocam os verdadeiros pastores e teólogos a desenvolver a teologia. Então é assim que a teologia anda, respondendo às provocações das falsas heresias. Então a heresia é uma bênção nesse sentido para a igreja, para a teologia. Mas um outro propósito deles estarem dentro da igreja, sabe qual que é? Para revelar os falsos crentes. Porque vão ser seguidos pelos falsos crentes. Serão defendidos com unhas e dentes pelos falsos crentes. Que vão até querer bater em você se você falar do ungido dele. Que jamais vão aceitar que aquele falso pregador falou mentira, ainda que você mostre na Bíblia que é mentira, porque ele idolatra aquele líder, porque aquele líder massageia o seu coração, aquele líder enche o seu coração de vãs esperanças. Então a presença dos falsos pregadores no meio da igreja até Jesus voltar é para revelar quem pertence a ele e quem não pertence a ele. A maneira de nós discernirmos os falsos pregadores é pelos seus frutos. E como? Examinando-os com as Escrituras. Mas como você vai examinar se você não estuda as Escrituras? Já percebeu o quanto que os evangelhos não sabem nada mais de Bíblia? E se não sabem nada da Bíblia, como vão avaliar o que estão ouvindo? Se a inteligência artificial refizer a Bíblia, tirando as palavras, os versículos que oprimem como eles querem fazer, a maioria dos evangelhos nem vão dar falta. Porque não sabem quase nada da Bíblia.
E se não sabem nada da Bíblia, como vão discernir o que eles ouvem dos falsos pregadores? O que o Senhor Jesus nos ensina é avaliar e não ser cativados pela mente, pela sedução em nossa mente. Nós devemos amar a Cristo e a sua palavra, crescer na graça e no conhecimento, construindo a nossa vida na rocha e não na areia. Que o Senhor nos ajude a discernir o nosso tempo, a entender a nossa época e a discernir os falsos pregadores e fortalecer a nossa igreja. Amém.